O assunto de hoje tem tudo a ver com ontem, né? Tudo a ver com ontem, porque hoje eu quero falar sobre amizades, sobre as amizades. E por que às vezes a gente, principalmente dentro do nosso contexto de igreja, a gente apanha tanto, a gente sofre tanto, a gente às vezes tem tantos desencontros, né? E não deveria ser assim, talvez, né? Mas nós temos momentos felizes também. Ontem, por exemplo, foi fantástico. Não sei quantas pessoas tinham lá em casa, mas foi muito gostoso, né? E, aliás, alguém mandou me prender, né? Eu quero saber quem foi. Vou descobrir quem foi. Foi você, Rodrigo? É. E hoje eu estou estranhando olhar para o pessoal assim, a paisana, né? Parece que você está diferente, né? Mas, na minha opinião, hoje, as amizades são mal interpretadas, né? Antigamente, eu acho que quando eu era criança, adolescente, não sei, a gente tinha um nível de relacionamento que era diferente de hoje. Não haviam as redes sociais, né? Então, amigo era amigo mesmo, era aquele cara que você via ali, carne e osso, né? E aí, com ele, com ela, você tinha relacionamento, e era isso, né? Hoje a coisa deu uma bagunçada, né, com esse negócio de rede social, porque quem são realmente seus amigos, né? Então, por um lado, você redescobre amigos antigos que você não vê há anos, às vezes há décadas, né? Eu tive a alegria esses dias de redescobrir um colega de ginásio, né? Então, pô, super legal, você conversa com a pessoa, e aí como é que você está e tal, né? E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo tem lá milhares, né, centenas ou milhares de pessoas que você não conhece pessoalmente e que se denominam suas amigas, né? E que de uma maneira ou de outra estão aí se comunicando com você, se relacionando com você, né? Então a amizade, né, o relacionamento de amizade acaba ficando uma coisa meio confusa. E eu acho que daí surgem algumas frustrações, surgem alguns problemas, né? E aí, às vezes, eu vejo até pior, eu vejo pessoas tomando decisões e decidindo coisas importantes baseadas nos conselhos desses supostos amigos, que talvez nunca sequer conheceu, de fato, né? Mas como assim, né? Acontece, porque são influenciados, né? São levados a acreditar em coisas, né, ou em situações, em meia-verdades, né? E acabam sendo influenciados a tomar decisões. Às vezes se afastam dos verdadeiros amigos em função daqueles virtuais, deixam de andar com aqueles com quem deveriam andar, né, para se ocupar mais dos likes ou da popularidade numa rede social e coisas desse tipo. E isso gera frustrações, né? Agora, com ou sem rede social, alguém aqui já se frustrou numa amizade? Né? Uma vez, duas vezes, três vezes, né? Enquanto a gente está vivo, a gente passa por isso, né? Se você nunca se frustrou num relacionamento de amizade, fique tranquilo, ainda vai acontecer. Você ainda vai se frustrar, né? Talvez os mais jovens, mas até os mais jovens, eu vejo os meus filhos tudo novinho lá, já tem os perrengues deles, já tem que lidar com isso o tempo todo, né? Né, Cris, você que tem adolescente em casa, a gente já tem que, às vezes, ajudar a administrar, porque surgem umas situações, e fala, poxa, né, desde novinho já tem essas situações, né? Espera algo, não recebe aquilo que espera, ou não oferece aquilo que deveria oferecer, né? Então há esse desencontro de expectativas. Hoje eu vejo assim, eu vou fazer 50 anos esse ano, em outubro, né? E a Carla vai fazer 25, né? E eu vejo assim, conforme eu vou amadurecendo, né, para não falar ficando mais velho, né, conforme a gente vai amadurecendo, você começa a perceber melhor as coisas. E eu olho para o passado e eu vejo situações muito claras em que eu esperei demais, ou ofereci de menos, investi muito em pessoas que eu não deveria ter investido, deixei de investir em pessoas que deveria ter investido, né? Às vezes eu olho para trás e falo, puxa vida, tinha o fulano, o ciclano, eu devia ter investido mais essa pessoa era um bom amigo. E eu não dei muita bola. Eu não percebi isso na época. E eu deixei passar, né? E esse relacionamento esfriou. E outros, em contrapartida, que eu gastei tanto tempo, tanta energia, depois eu vi que era bobagem, que nunca foi, de fato, um amigo verdadeiro, né? Então,
Eu creio que todos nós passamos por isso um momento ou outro. E a gente não avalia bem como são os nossos relacionamentos, aonde as pessoas se encaixam, e por isso a gente acaba confundindo as coisas e se frustrando tanto. Então isso é normal, todo mundo passa por isso, é normal. Só que não precisa ser assim. Eu acho que dá para melhorar, dá para a gente aprender e melhorar, entender melhor os relacionamentos e assim se frustrar menos. E a gente vai fazer isso, vamos tentar fazer isso, vendo como que Jesus lidava com isso, né? E eu creio que através do exemplo dele, a gente pode melhorar os nossos relacionamentos e realmente diminuir bastante as nossas frustrações, os nossos desencontros. Então Jesus, a gente olha para os evangelhos, nós vemos ele se relacionando com um monte de gente o tempo todo, né? Jesus estava sempre cercado de pessoas. Sempre tinha gente ali na cola de Jesus, querendo alguma coisa, né, querendo ser curado, querendo uma bênção, querendo uma palavra, querendo algo, ou os outros querendo puxar o tapete, querendo desafiar Jesus, querendo confrontar, alguns queriam matá-lo, mas uma coisa é fato, Jesus sempre estava cercado de pessoas, sim ou não? Sim, né, sempre tinha gente com ele. Mas dentre todas essas pessoas, eu vejo 5 categorias ou grupos de pessoas, que eu creio que, mesmo que Jesus não fizesse uma divisão técnica, não, esse grupo é isso, ele não punha uma etiquetinha, né, nas pessoas, ou uma camiseta colorida, você usa a camiseta vermelha, você amarela, Jesus não fazia isso, mas a gente vê claramente que há uma divisão nas categorias das pessoas com quem ele se relacionava. A primeira categoria, que é a mais ampla, são as multidões. Nós vemos várias vezes, né, Jesus envolvido em multidões. Então, o momento que fala 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, são multidões que acompanham Jesus, aonde Jesus vai, a multidão cerca a Jesus. De fato, quer ver? 34 ocasiões nos evangelhos, os evangelhos mencionam 34 ocasiões em que Jesus é abraçado ou cercado pelas multidões. Eu tenho certeza que foram muito mais ainda, mas no evangelho tem 34 narrativas em que as multidões, né, cercam Jesus. O segundo grupo, que também é mais amplo, são os companheiros de missão, são aqueles que Jesus envia para a obra, envia para trabalhar, né? Nós vemos lá em Lucas, daqui a pouco a gente vai ver mais adentro, 70 pessoas ou 72 pessoas, é um grupo maior, mas não são mais 3.000 nem 5.000, são 70. O terceiro grupo, que aí é o mais conhecido de nós todos, são os discípulos, os 12, que caminhavam com Jesus dia a dia. Andavam com ele, comiam com ele, possivelmente dormiam com ele nas viagens, né? Iam para os lugares, enfim. Depois nós temos um grupo ainda mais fechado, que são os três que eu chamo de os 3 íntimos, tá? São aqueles que sobem a montanha, que vão orar com ele, que quando ele se recolhia, às vezes ele chamava só esses 3, né, que saem de barco. É um grupo íntimo, um grupo mais fechado. E finalmente, por último, nós temos o que eu chamo de discípulo amado, que é aquele que é o cara, que é o mais íntimo mesmo, né, que é o único que coloca a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ouve o coração de Jesus bater, que tem um nível de intimidade muito maior. Todos eles são muito importantes. Todos esses grupos são muito importantes. Mas eles gozam de diferentes níveis de envolvimento e de expectativas. Então, eles têm uma comunhão diferenciada, têm expectativas diferenciadas, e você vê que a interação entre eles também é diferenciada. Então, compreender a diferença entre esses grupos é fundamental para nós termos os nossos relacionamentos também os nossos relacionamentos melhor ajustados, tá? A gente precisa entender essa diferença, porque nós também nos relacionamos com a multidão, nos relacionamos com os companheiros de missão, os 70, com os 12, com os 3 e com o 1. Nós temos esses mesmos grupos, ou essas mesmas categorias de relacionamentos nas nossas vidas, igual Jesus tinha, igual ele tinha. E para mim, a chave para a gente se relacionar melhor é começar por entender aonde as pessoas se encaixam, aonde as pessoas se enquadram, em que categoria elas se colocam. Eu sei que parece meio frio, meio calculista, nossa, você vai categorizar as pessoas, mas não é, gente. Não é, uma questão de gestão de relacionamento, gestão de expectativas. Você entender o nível de relacionamento para você ajustar as suas expectativas, para você não cobrar demais, não esperar de menos, não oferecer demais, não oferecer de menos, tá? Então é isso.
Bom, hoje nós vamos falar só sobre 2 grupos, tá? Os 2 grupos mais amplos, as multidões e os 70. Na semana que vem, aí nós vamos afunilar, vamos para a ponta do funil, vamos falar dos 12, dos 3 e do 1. Tá? Então vai ser muito importante, semana que vem é muito importante, não deixem de vir, tá bom? As multidões. Como eu disse, o Evangelho menciona 34 ocasiões em que Jesus se relaciona ou se dirige às multidões. Tá? A mais famosa está lá em Mateus 15, né, quando ele alimenta, multiplica os pães, mas há várias outras. E aí você fala, mas Eli, a gente não tem esse potencial de falar para as multidões, ninguém aqui fala para 5 mil, 3 mil, 1.000, 2.000. Até algum tempo atrás isso era verdade, né? A gente realmente, dificilmente, pouquíssimas pessoas que tinham acesso a tanta gente assim. Hoje já não, porque existe uma tal de rede social. E com as redes sociais, todo mundo agora tem um megafone na mão. É ou não é? Né? Todo mundo tem um megafone. Todo mundo tem o potencial de entrar na rede e, de repente, dependendo do que você postar, você passa a ter milhares, ou centenas de milhares, ou milhões de seguidores. Né? Ou seja, você se relaciona com milhares de pessoas, instantaneamente. Né? E isso é fenomenal. E isso pode ser maravilhoso, ou pode ser péssimo. Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Mas o fato é, hoje todos nós temos um relacionamento com milhares de pessoas. Né? Então, alguns eu vejo, às vezes, os adolescentes falando, quantos amigos você tem na rede social? Ah, eu tenho tantos. Né? Quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho 100, eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, tenho 5.000. Nossa, uau! O outro lá, né? Cadê o Carlos? Em algum lugar por aí, né, Carlos? Como é que o pessoal avalia, né, o tal do Instagram? Quantos seguidores você tem? Você avalia o sucesso agora das novas personalidades virtuais aí, digitais, né? Pelo número de seguidores. Quantos seguidores você tem? É assim que você avalia o sucesso dessas pessoas. Então, sim, você tem um megafone, você tem essa multidão com quem você relaciona. Agora, o que define se é bom ou se é ruim é como você lida com as informações que essa rede traz para você. E que informações você passa para essa rede. Ou seja, o que você ouve e o que você comunica. É isso que vai definir se isso aí é bom ou não. Quando a gente vê Jesus se relacionando com essa turma, nós vemos ele fazendo 3 coisas apenas. Alimentando, várias vezes ele alimenta o pessoal. Tá? No caso ali, inclusive, foi fisicamente, no nosso caso, vamos trazer isso para a emoção, para o espírito, então é esse alimentar as pessoas. Nós também, isso lá em Mateus 15, é o texto mais famoso, quando ele multiplica os pães, né, e os peixinhos. Nós vemos Jesus curando inúmeras vezes. Eu até comecei a fazer uma lista de versículos, desisti, porque é gigantesco, falei, não vou nem tentar mostrar, porque são muitas passagens. Jesus chega até a multidão e ele cura as pessoas vão até ele para serem curadas. Tá? E ensinando. Ele não perde a oportunidade de ensinar algo para as pessoas. Todas as vezes ele está com a multidão, ele ensina, ele fala através de parábolas, ele puxa a orelha dos fariseus, né? Ele comunica, ele sempre comunica, ele sempre ensina. O que nós não vemos Jesus fazendo é sendo amoldado pela multidão, sendo conformado à multidão. Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia, ele se compadece, ele vai, ele cura, ele alimenta, ele ensina, mas ele não se amolda a ela. Ele não faz o que a multidão necessariamente quer que ele faça. Por exemplo, a multidão queria coroá-lo rei e começar uma revolução. Jesus fala, negativo. Meu reino é outro. Não. A multidão queria que ele falasse, não pague mais imposto. E Jesus fala o quê? A César, o que é de César? Paguem seus impostos. A multidão queria que ele anulasse a lei. Ele fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus não se amolda à multidão. Ele tem misericórdia, ele tem amor, ele comunica, ele cura, ele alimenta. Mas ele não se amolda a ela. E esse é o grande problema para nós, que nós muitas vezes não conseguimos fazer isso. E muitas vezes eu vejo cristãos experientes se amoldando à multidão. Como assim?
Aquilo que a Fernanda falou domingo passado. Começando a aceitar o pecado como um erro, uma cultura diferente, uma diferença cultural. Sabe, essa história é outra cultura. Não é outra cultura, é pecado mesmo. Eu errei. Não errou. Pecou. Então começam a abraçar coisas que são frontalmente contrárias à palavra de Deus, com a desculpa de que, mas todo mundo faz isso. Essa é a cultura vigente, é assim que é agora. Né? Não poderia ser assim, não deveria ser assim. E aí eu vejo pessoas que às vezes eu me assusto, gente, de verdade, não vou entrar em detalhes aqui, e também não quero apontar o dedo, nem acusar ninguém, nem nada, mas às vezes eu vejo pessoas postando coisas que eu falo, sério? Outro dia eu cheguei a falar com uma pessoa, falei, de verdade, você está postando coisa aí que defendendo aborto, defendendo posicionamentos políticos que, cara, como é que um cristão pode defender posicionamentos políticos totalmente anticristãos? Não faz sentido. É uma questão de coerência. Não é nem uma questão de fé, é uma questão de coerência, sabe? Então, é assustador. Às vezes eu fico assustado com coisas que eu vejo. As moças, né? Graças a Deus aqui na nossa igreja não temos esse problema. Então não estou falando de nenhuma das nossas meninas que estão todas de parabéns. Mas às vezes a gente vê meninas aí postando versículo, mas sensualizando num grau. Que fala assim, de verdade, você está querendo evangelizar pela sensualidade? Não, sério, vocês já viram isso, não viram? Aquelas meninas assim que tá naquela vibe de tô indo para a balada, tô indo para o crime, e falando Jesus, não sei o que lá. Tipo assim, Jesus guarde a minha balada. Eu falei, de verdade, define aí o que você é. Que não tem alguma coisa muito errada, muito errada. Ou você não é um cristão e achou bonitinho postar um versículo, ou você é um cristão que não está entendendo bem as coisas. E está se amoldando à cultura, está se amoldando ao mundo, né? E essa pessoa se esqueceu o quê? Carlão, vê se está plugado lá o meu clique. Você pode pôr o primeiro slide para mim? Esqueceu o quê? Que nós não somos desse mundo. Jesus falou, vocês não são desse mundo. Então não queira ser ou agir como esse mundo. Mas ao contrário, nós somos chamados para... Pula o outro. Pode pôr o outro. Para sermos sal e luz. Deu? Agora vai? Deixa eu ver. Aí, agora vai. Beleza, obrigado. Nós somos chamados para ser sal e luz. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, gente. Ontem eu estava fazendo pipoca lá com o polaco, fizemos um monte de panela de pipoca, estava uma delícia aquela pipoca, né? Aí ele fazia aquele monte de caldo, aquele monte de não sei o quê, pipoca com sazon. Né? Coisa de louco aquilo. Meio quilo de margarina dentro daquele troço. Nossa, aquilo lá, comeu duas, faz assim. Né? Mas aí no final ele fez todo aquele procedimento, eu fui comer, ele falou, não, espera um pouco, faltou o sal. Sem sal, o que Jesus está falando? Vocês são o sal, vocês é que dão sabor à terra, vocês é que fazem brotar as frutas, germinar a semente, produzir, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder esse sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada. Tem cristão que está esquecendo disso. Você é o sal. Você não pode ser influenciado pela multidão. É você quem influencia. É você que deveria estar influenciando. E aí Jesus completa. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E encerra com o versículo que dá o nome à nossa igreja. Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é o nosso chamado, brilhar a luz de Cristo, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Esse é o nosso chamado. Agora, se eu me amoldo ao que a multidão fala, e eu ouço, eu vou atrás, e eu sigo, que nem uma Maria vai com as outras, eu não brilho luz nenhuma.
Eu não faço diferença nenhuma. Eu não sou sal, não sou açúcar, não sou luz, não sou nada. Vocês entendem? Percebem? Então nós temos que tomar muito cuidado de não permitir que aqueles 5.000, que aquela multidão, que aqueles amigos virtuais que nós temos se tornem conselheiros na nossa vida e acabem ocupando o espaço de outros, que nós vamos falar domingo que vem, que realmente teriam esse espaço, que são os 12, os 3, o 1. Esses falam sobre a nossa vida, mas não os 5.000. Nós falamos sobre a vida deles. Nós falamos sobre a vida deles. Ou seja, nós precisamos comunicar sal, comunicar luz a esses 5.000 e filtrar o que nós recebemos e recusar sermos amoldados. Nós temos que nos blindar. Não, eu não vou ser amoldado. Paulo fala isso muito claramente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conformem ao padrão deste mundo. Tá? Mas renovem a sua mente. Renove a sua mente. Não aceite. Então, preste atenção naquilo que você posta. Preste atenção naquilo que você lê, aquilo que você recebe, aquilo que você permite entrar na sua alma, encher o seu coração. Eu já contei para vocês N vezes das revistas que eu parei de assinar, dos jornais que eu parei de ler, das coisas que eu parei de assistir na TV, porque eu percebi que faziam mal para mim. Nada ilícito, ou pornográfico, ou impuro. Não, mas coisas que eu percebi que não faziam bem para mim. Eu falei, quer saber? Eu estou me amoldando ao padrão do mundo, vou cortar isso aí, porque eu não quero me amoldar. E não é difícil fazer isso. Sabe como que você faz? Você julga aquilo que você ouve, que você lê, e julga aquilo que você fala. Como? Através do filtro de Efésios 4:29. Olha só, está tudo aí, bem simples. Nenhuma palavra torpe significa ruim, podre, suja, comprometedora. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então não saia, não fale nada que for sujo, que for ruim, que for desonesto, que for impuro, que for constrangedor, mas o que se fala, só aquilo que for útil para edificar. Então você filtra assim, é útil, edifica, comunica graça, sim, sim, sim. Eu recebo essa palavra, eu posso continuar lendo isso, sei lá. Não é útil, não edifica, não comunica graça, melhor deixar para lá. Melhor deixar para lá. Então, senhores, muitas vezes é melhor não assistir o jornal, sabia? É útil. Edifica, você se sente edificado quando você assiste aquelas notícias? Você se sente cheio da graça quando você vê aquelas notícias? Não, melhor não assistir. Ah, mas aí eu vou ficar desinformado? Às vezes é melhor ficar desinformado. Tem um ditado americano que eu gosto muito que diz, ignorance is bliss. A ignorância é uma bênção. De verdade. Se você não consegue administrar as suas emoções em relação àquilo que você assiste, não assista. Agora, se você consegue administrar, compartimentalizar, falar, não, beleza, eu estou vendo isso aqui para me informar, mas eu não vou ficar afetado, não vou brigar com a minha mulher, não vou gritar com meus filhos, eu não vou xingar o outro motorista no trânsito. Beleza, eu tenho dificuldade, já confessei para vocês isso. Eu vejo certas notícias e eu fico rabugento. E a Carla chega e fala, nossa, amor, você está terrível, hein? O que você leu aí que você não gostou? Eu falo, então é melhor não ler, porque eu não consigo administrar bem. Se você consegue, beleza. Mas se você não consegue como eu, julgue, é útil, edifica, concede graça, não veja. Não veja. Né? Não assine a revista. Não acesse o site. Não assista o programa. Tinha um programa de televisão que eu gostava muito, que me deixava, só que depois, que era aquele Criminal Minds, que eles só caçavam serial killers. Muito legal, muito inteligente. Só que aí eu ia dormir e acordava no meio da noite achando que tinha um serial killer dentro de casa. Verdade, eu vi um gato, eu tenho 6 gatos em casa, um gato virava alguma coisa, pronto, é hoje. Eu falei, de verdade, cara. Não vou mais assistir esse programa.
Eu parei de assistir. O que é melhor? Curtir meia hora de televisão ou dormir bem à noite? Sabe? É útil, edifica, concede graça. Julgue aquilo que você vê, julgue aquilo que você fala. Se relacione melhor com essas pessoas. Aos 5.000, Jesus ensinava, alimentava e curava, mas ele não se moldava a eles. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Se relacionar com os 5.000, oferecendo para eles algo útil, que conceda graça e que os edifique. Esse é o nosso desafio. Em outras palavras, se você não tem algo bom para falar, não fala nada. Beleza? Próximo grupo são os companheiros de missão. São aqueles 70 que Jesus envia. Em outras versões, tem uma versão que fala 72, outra fala 70. Tudo bem, vamos arredondar para 70, né? Que está lá em Lucas 10, quando Jesus envia esse grupo. Depois disso, o Senhor designou os 72 e enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. Jesus escolhe 70 pessoas e os envia numa missão. Tá? Ele os coloca juntos, e eles vão juntos anunciando as boas obras, curando, expulsando demônio, enfim, fazendo aquilo que Jesus comandou para eles, aquilo que Jesus os comissionou. Esse grupo, na minha interpretação, representa a igreja hoje. Aqueles que estão envolvidos na missão, aqueles que estão envolvidos na proclamação do Evangelho. Nós, ou nozes, como dizem os jovens, né? Somos nozes. Tá? São os 70, os comissionados, aqueles enviados. Né? Ué, mas eu sempre achei que a gente era 12. Né? Não, nós temos aí uma relação meio quadripolar, porque nós somos 70, mas nós somos 12, também somos 3, também somos 1. Semana que vem a gente vai ver isso. Que o 1 está contido no 3, o 3 está contido no 12 e o 12 está contido no 70. Mas a gente começa como 70, certo? A gente entra no ministério, a gente se envolve no ministério como 70. Mas você vai ser 12 com alguém, você vai ser 3 com alguém, você vai ser 1 com alguém. Beleza? Mas domingo que vem a gente fala mais sobre isso. Os 70, então, são aqueles que trabalham com Jesus, que fazem parte ali dos 2.000, dos 3.000, dos 5.000, provavelmente são pessoas que andam mais próximas, que não perdem uma reunião, que estão em todas, que estão lá coladas em Jesus. A hora que Jesus vai enviar, ele cata esses caras e fala, ó, você, beleza, chega aí, vamos em frente, vamos tocar esse ministério juntos. Beleza? O que esse pessoal tem em comum? O mesmo objetivo, a missão. Eles têm uma missão. A base do relacionamento deles é Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Quer dizer, eles têm algo em acordo. Eles têm algo em comum. A missão é o que os atrai. É o projeto que os atrai. E na nossa vida a gente tem um monte de situação assim. Tem o grupo dos caras que você anda de moto, tem o grupo dos caras que você joga bola, tem o pessoal do churrasco, né? O pessoal do trabalho, o pessoal da escola, pessoal do voleibol, da culinária, ou seja lá o que você faz. São essas pessoas que estão reunidas em torno de um tema, de um objetivo comum. É claro que para nós aqui dentro do contexto, do nosso contexto, o tema é o amor de Jesus. Vem o seu reino, o estabelecimento do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, certo? Sim? Essa é a missão da nossa igreja, missão 5:16, brilhar a luz de Cristo, né? É para isso que a gente se reúne, para brilhar essa luz. Tá? Então, o que nos une é esse projeto, é esse estarmos juntos, esse fazermos juntos. Mas esse grupo, ele não é um grupo que tem tanta intimidade assim. Tá? Você não vê esses 70 caminhando com Jesus o tempo todo. Na verdade, a Bíblia fala deles uma vez só lá em Lucas. Então esse pessoal está ali meio periférico, eles não estão na intimidade, caminhando com Jesus o tempo todo, comendo com Jesus, dormindo com Jesus. Não são os 12. E essa é parte do problema, a gente confunde os 70 com os 12. A gente acha que é a mesma coisa, e não é. Mas se não é, se esse grupo não é tão íntimo assim, será que ele é importante? Será que esse grupo é importante? Então, se a gente não tem tanta intimidade, todo mundo com todo mundo, será que ele é importante? Bom, o autor de Hebreus diz o seguinte, que a gente não pode deixar de nos reunir. Tá? É interessante que ele fala no imperativo, não deixemos. Não deixemos. Em outras palavras, você não pode deixar de se reunir. É uma ordem.
E ele ainda puxa, dá uma alfinetada ainda, né? Fala, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, que preferem ficar dormindo até mais tarde. Né? Pode ver que ele dá uma cutucada aí, né? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Não é para parar de reunir, é para se encorajar, é para cuidar um do outro, é para ajudar um ao outro. Já Davi vai mais longe e fala que a bênção de Deus está atrelada e ela é derramada quando vivemos em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E esse irmãos aqui é no sentido coletivo, não significa irmão de sangue necessariamente. Tá? São pessoas que estão juntas no mesmo propósito. Irmãos, inclusive no estudo do texto, fala irmãos de armas, inclusive, aqueles que lutam juntos, que aram a terra juntos, aqueles que trabalham juntos. Davi fala, como é bom como os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. O óleo precioso é o óleo da unção, que significa a bênção de Deus, prosperidade de Deus em todas as áreas. Tá? Até a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando a igreja vive junto, quando nós estamos juntos, quando estamos em união, há uma bênção. Há uma bênção. A cobertura de Deus. Né? Agora, se a gente não pode deixar de se reunir, se a bênção está sobre essa comunhão, por que é tão complicado então a gente andar junto? Por que está tanto desencontro, está tanto... Por que é tantas frustrações? Porque a gente confunde os 70 com os 12. Os 12 domingo que vem. Vamos falar dos 70 hoje. Mas a gente confunde os 70 com os 12. E a gente espera dos 70 o relacionamento que nós temos que ter com os 12, que é um relacionamento de intimidade, de proximidade, às vezes de um companheirismo, de um estar juntos, que ainda não chegamos lá. Vamos chegar lá, podemos chegar lá, mas ainda não. Gente, o fato é, não dá para você ter 70 melhores amigos, dá? Não dá. Vamos ser realistas. Eu quero ser amigo de todos, mas meus melhores amigos não vão ser 70. Não é? Você não vai conseguir ter o mesmo nível de intimidade com todo mundo que está nessa sala. Não dá. Então nós temos que compreender isso. Nós não podemos, às vezes a gente espera das pessoas mais do que elas podem ou do que elas acham que devem oferecer. E nós oferecemos, às vezes, demais, e aí nos desgastamos, e às vezes oferecemos de menos. E aí nós frustramos os outros também. Então a gente precisa entender que os 12 estão inseridos nos 70, estão contidos nos 70. Como estão o 3, como estão o 1. Tá? Mas elas não têm o mesmo nível de intimidade. Tá? Não têm o mesmo nível de intimidade. Então, talvez aqui nesse grupo estejam seus melhores amigos. Certo? Possivelmente estejam. Eu tenho grandes amigos aqui, gente que tem muita intimidade nesse grupo. Mas nós não temos não tem o mesmo nível de intimidade com todos vocês. Né? E não há problema algum nisso. Não há mal nenhum nisso. Tá? É uma questão da gente entender. E olha só, voltando lá para o texto de Lucas. Quando os 70 voltam daquela missão que Jesus os envia, ele fala, ele celebra, Jesus está feliz, e ele diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. E esse vocês aqui é realmente um vocês coletivo. Eu fui olhar lá no texto, em grego, é vocês, coletivo, naquela coletividade, a autoridade. O poder do coletivo, o poder da igreja, do corpo de Cristo. E como eu falei domingo passado, um dia eu quero falar mais sobre isso, o poder de estarmos juntos, de orarmos juntos, de buscarmos juntos, há um poder especial quando a gente está junto. E é disso que Jesus está falando, eu dei a vocês, coletivo, autoridade. Vocês têm essa autoridade. Há um potencial tremendo de trabalharmos juntos, de estarmos juntos, numa mesma missão, mesmo propósito. E aí, lá no finalzinho, olha o que Jesus faz, no versículo 23, como ele conclui. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em
particular. Ele fala para os 70, legal, gente, eu vi Satanás caindo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é bacana. Agora, moçada, é o seguinte. E aí ele conversa com os discípulos em particular. Com os discípulos em particular. Percebem? Ele celebra coletivamente com os 70. Mas aos 12 ele vai mais fundo. E ele fala para os 12 algo que ele não fala para os 70. E a gente vê isso o tempo todo. Quando Jesus fala as parábolas, né? É muito divertido isso. Ele conta as parábolas, aí o povo fica meio confuso. Aí ele vira para os discípulos e explica a parábola. Então fica clara essa diferença. Uma coisa é estarmos com 70, outra coisa é estar com os 12. Há um nível diferenciado de relacionamento. Há uma profundidade diferenciada. Então você trabalha, você joga, você anda de moto, você se diverte com os 70. Você curte com os 70. Aqui na igreja, nós celebramos juntos, nós buscamos o Espírito Santo, nós ensinamos, estudamos a Bíblia, nos envolvemos num ministério. Mas nós não temos necessariamente aquela intimidade profunda com os 70. Isso a gente precisa entender, porque é por isso que surgem as frustrações. Porque você às vezes espera das pessoas algo que elas não estão prontas para te oferecer. Não está no momento ainda. Talvez haja uma caminhada para ser feita. Talvez essa pessoa nunca vai ser tão íntima de você. Tá? E a gente precisa entender isso numa boa, sem ressentimentos. Ah, puxa vida, o fulano não vai ser meu melhor amigo. Não, você tem outros melhores amigos. Nós não temos que ser melhor amigo de todo mundo. Tá? Agora, com quem então que a gente vai ter intimidade verdadeira? Como eu disse, esse é o assunto da semana que vem. Aí nós vamos conversar sobre os 12, os 3 e o 1. É com esses que nós vamos aí ter então esse relacionamento de intimidade, de proximidade, né? Mas eu não quero me alongar nisso porque domingo que vem a gente fala sobre isso. Mas para nos relacionarmos bem com os 70, o segredo então é a gestão das nossas expectativas. É quanto eu espero, quanto que eu ofereço dentro desses relacionamentos. Se você esperar dos 70 o mesmo nível de intimidade dos 12, você vai se frustrar. Você não vai receber essa mesma intimidade. Se você tentar oferecer aos 70 o mesmo nível de envolvimento, de empenho, de intimidade dos 12, você vai se esgotar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir administrar 70 pessoas no seu relacionamento íntimo. Jesus, que é Jesus, recolheu 12. Por que eu acho que eu vou conseguir ter 70 na minha intimidade? Não vai dar. Se você tentar ter com essas pessoas o mesmo nível de relacionamento que você tem com os 5.000 da rede social, também não vai dar certo. Porque aí vai ficar algo extremamente superficial, extremamente vago, que também não vai funcionar. Vai ser uma frustração bilateral, né? Você vai se frustrar, as pessoas vão se frustrar, também não vai dar certo. Então é muito importante a gente fazer essa distinção e entender aonde as pessoas se encaixam, aonde os grupos, em que grupo você está e aonde as pessoas estão. Lembrando que todas as pessoas são importantes, elas são igualmente importantes. Tá? E talvez alguém que não vai ser o seu melhor amigo, vai ser melhor amigo de outra pessoa, então não tem problema, não tem problema. Você não precisa ter esse peso de que assim, eu tenho que ser melhor amigo de todos, porque tadinho, vai ficar sem... Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Como é que é? Cada panela tem sua tampa, né? Não tem isso? Tudo bem que isso diz respeito mais a casamento, né? Mas na amizade também a gente pode falar assim, né? Podemos falar assim. Então nós precisamos desenvolver o relacionamento com as pessoas, entendendo os limites, entendendo até onde nós podemos ir, até onde nós conseguimos ir, até onde a gente pode oferecer, até onde a gente pode receber das pessoas, tá? Não confundindo esses papéis. Se a gente fizer isso, nós vamos diminuir drasticamente as nossas frustrações. Vamos diminuir drasticamente os nossos desencontros, né? Não estou falando que nunca mais vai haver. Porque às vezes você vai achar que alguém é 12 e depois vai descobrir que não, que era 70. Tá? Isso acontece. Mas já fica bem mais fácil ou bem menos difícil. Bom, domingo que vem, nós vamos falar então sobre os 12, os 3 e o 1.
Mas antes de... Então, para hoje, né, eu queria estabelecer essa divisão dos grupos e concluir com uma pequena reflexão. Com algumas perguntas para você pensar. Para pensarmos. Primeiro, qual tem sido o seu relacionamento com os 5.000? Qual tem sido a sua relação com a rede social? Confesso para vocês que esse é um dos pontos que mais me preocupa em relação à igreja hoje. Qual é a sua relação com a rede social? Você tem sido sal e luz? Ou você tem permitido que as opiniões, os conceitos, as ideias, as notícias amoldem você? Transformem você? Você tem conseguido permanecer firme nas suas convicções? Ou você percebe que você vai conforme o vento e você começa a botar uns like em coisas que não são tão like assim? Precisa falar para mim, é algo para você refletir. Segundo, no contexto do reino, vamos falar de igreja, tá? Não estou preocupado com o teu time de futebol, nem com quem você anda de bike, viu, Sandro? Ou com quem o Gilmar anda de moto, isso não vem ao caso agora. Mas no contexto de igreja, quem são os 70 com quem você desenvolve a sua missão? Claro, gente, 70 é um número figurativo, tá? Você não precisa estar num ministério com 70 pessoas, né? A nossa igreja tem 70, né? Mas, em outras palavras, com quem você desenvolve a sua missão? Com quem? Né? Então, a Gabi, tem a galera do louvor aí. Estou com o Celso, com o Heitor, tem o Carlão, né? Tem o Luciano, tem o João, a Alessandra. São esses. Né? Com quem você está desenvolvendo? Ou você está sozinho? Nesse quesito aí. Aí, se você está sozinho, ou seja, se você não está envolvido em missão alguma, você tem que parar para pensar, porque você não foi chamado para ficar só, e você não foi chamado para ficar só ouvindo, você foi chamado para agir. Então, você tem que começar a questionar suas motivações, a agenda, o uso do seu tempo. Então, como que eu me envolvo? Aonde que eu me envolvo? Qual o meu chamado? Lembra a série passada que eu fiz, Liberados? O último capítulo eu falei sobre isso. Qual o seu talento? Como que Deus conectou você? O que você faz de melhor? Como você pode servir para trazer o reino? Através daquilo que você já faz. Você não precisa falar, você é missionário na África. Não, você é missionário dentro da minha empresa, dentro da minha escola. Usando a minha música, usando o esporte, sei lá o que você faz de bem feito, né? Mas você precisa assumir esse chamado. Terceiro, a separação entre 5.000 e 70 está bem definida na sua vida? Você entende que você precisa investir nos 70? Você entende isso? Que são os 70 que estão próximos, são os 70 que estão na luta com você, que estão caminhando com você, que estão no ministério, que estão na equipe, no time com você, e não os 5.000? Está claro isso para você? Eu vejo gente invertendo, gastando mais tempo na internet do que pegando um telefone para ligar para um amigo que está doente. Deixa a internet quieta, ela não vai parar sem que você não estiver lá. Não sei se você sabe, mas o Facebook não vai sair do ar se você desligar ele, tá? Nem o Instagram, nem nada daquilo. O mundo continua. Agora, um amigo, às vezes, que recebe uma ligação, que recebe uma oração, você ligar para a pessoa e falar, quero orar por você, pelo telefone. Pode orar pelo telefone? Pode. Pode orar pelo telefone. Está clara essa relação? O que precisa mudar na sua rotina para que isso seja verdade? É preciso alguma mudança? Você precisa desligar alguma coisa, ligar outra? Em casa a gente brinca, né, Carla? A gente fala, só tem 3 pessoas que ligam para a gente no telefone de casa. A Vó Marildo, a Vó Cláudia e a Vó Rani. Mais ninguém. O telefone nunca toca. Não toca. É incrível. Quando toca, eu falo, qual dos vô que é? É um dos 3 vós, né? Não, tem o quarto, o cara do alarme, né? Ligue para as pessoas. Telefone para elas. Invista nos 70. Pense nisso. Pense nessas perguntas.
Avalie como é que está a sua relação. E para encerrar, eu quero ler com vocês a última oração que Jesus fez antes de ser preso. E ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Eles aqui são os discípulos, os 12. Tá? Então ele fala: a minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Nós. Jesus está orando por nós, os que crerão em mim. Olha só que legal. Antes de ser preso, Jesus ora por nós. Oro também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, quer dizer, por meio da mensagem dos 12. Para que todos sejam um. Pai, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer quando nós formos um. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Antes de ser preso, Jesus não ora por ele mesmo, ele não ora para ser liberto, ele não ora para um anjo vir destruir os soldados, não, ele ora por nós. E ele ora para que nós fôssemos um, para que esses 70 fôssemos um, estivéssemos juntos, numa mesma missão, no mesmo espírito, na mesma luta. Tá? Mas entendendo o nível dos relacionamentos. Não em atrito, não em conflito, mas caminhando juntos, vivendo juntos. Nós comunicamos vida aos 5.000, mas nós começamos como sendo parte dos 70. Nós somos os 70. Nós precisamos viver como isso. Semana que vem a gente vai falar sobre os outros 3. Mas enquanto isso, pense nessas perguntas. Vou até deixar elas ali. Ó. Pense nessas perguntas. Tá? Avalie onde você se encontra hoje. Como tem sido a sua relação. Tá? E se precisa haver alguma mudança. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo exemplo que Jesus nos dá de como administrar esses relacionamentos, como dividir a atenção e a energia que nós damos a cada grupo de pessoas. É claro, Deus, que há muito mais e há muito mais para ser descoberto, há muito mais para ser revelado, Pai. Mas obrigado por aquilo, por essa porção que o Senhor já nos deu, por essa porção que o Senhor já nos mostrou. Eu confesso, Pai, a nossa distração com as redes sociais, quantas vezes nós gastamos tanto tempo precioso em Facebook, Instagram, ou Twitter, ou seja lá o que for, e deixamos de dar atenção para aqueles amigos, para aquelas pessoas do nosso ministério, do nosso trabalho, os colegas, Pai, porque estamos desatentos a elas. Eu peço que o Senhor nos desperte, Pai, para compreendermos a importância que é estarmos em relacionamento com as pessoas, um relacionamento sincero, honesto, né? Mesmo que seja em torno de um projeto. E que o Senhor revele, Pai, as mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas para que nós possamos cada vez mais nos relacionar melhor, dentro da igreja e fora da igreja, para que de fato sejamos um e o mundo creia no Senhor, o mundo creia no Seu amor, Pai. É tão triste ver, às vezes, irmãos brigando, conflitos dentro da igreja, pessoas se processando, Pai, isso é tão triste, é tão horrível. Eu peço que o Senhor nos poupe desse tipo de coisa, que na nossa comunhão nunca haja nada assim, mas que nós possamos viver juntos, em harmonia, da maneira que o Senhor planejou. E que assim as pessoas possam realmente crer no Teu amor. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu peço também por essa semana, por todos os desafios à nossa frente, por aqueles que têm lutas, Pai, de enfermidade, de finanças, de relacionamentos, Pai, que o Senhor esteja indo à frente, abrindo os caminhos e abençoando em nome de Jesus. Que nós agradecemos e te pedimos. Amém.